Olá, boa tarde a todos, a todas. Mais um evento da Companhia na Educação, setor de educação da Companhia das Letras. Eu sou Catarina Neres, falo diretamente de Salvador. E hoje a gente tem um encontro que faz parte da série de eventos que a gente vai produzir com grandes autores, né? Autores que são lidos e muito queridos por escolas, com obras importantes para o contexto escolar e que sempre recebem muitos convites. Então, a gente vai trazer eles aqui para conversar com vocês ao vivo. E antes de falar de Adriana Carranca, que é a nossa convidada de hoje, eu vou falar do nosso sorteio. Vamos ter 2 contemplados para ganhar 3 livros. O Malala, Menina que Queria Ir para a Escola, da Adriana Carranca, Persépolis e Valentes. Hoje a gente vai contar com 2 intérpretes de Libra, mais diferentes, que é a Grace e a Flávia, que vão estar aqui com a gente. E vou agora, antes de chamar a Adriana, vou agradecer a todo mundo que mandou. A gente teve mais de 100 perguntas no link que a gente disponibilizou. Muitos educadores, muitas escolas, muito aluno, muita aluna. Então, assim, já agradecendo aqui, foi muito legal. A gente tentou trazer um pouquinho do que chegou para esse bate-papo, porque não vai dar para responder tudo, mas foi gente de todo o país. Então, vamos chamar a Adriana aqui para começar o nosso evento, as nossas perguntas com ela. A Adriana foi colunista e repórter especial do Jornal de São Paulo e do Globo, é especialista em cobertura internacional, já viajou para vários países, cobrindo guerras, conflitos de diferentes tipos, como relativos à intolerância religiosa, à condição da mulher e dos direitos humanos. Atua em diferentes frentes de trabalho, além de ser jornalista, também é escritora. Foi cofundadora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e foi correspondente da ONU. Pesquisadora da Universidade da Oxford e integrante de um projeto sobre reportagem internacional na Universidade Johns Hopkins, em Washington, nos Estados Unidos. Formou-se em jornalismo, política e relações internacionais na Universidade de Colômbia e já recebeu importantes prêmios na área de literatura e do jornalismo. Melhor livro informativo e escritora revelação por Malala, Menina que Queria Ir para a Escola, em 2016, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FENILIGE. O troféu Imprensa como correspondente brasileira, prêmio Globo por uma reportagem sobre as mulheres no Estado Islâmico e prêmio Líbero Badaró de jornalismo, em 2013 e 2014. Por sua atividade como escritora, conquistou o Jabuti com o livro digital Entre Sonhos e Dragões e foi agraciada com o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2016, além de ter sido 2 vezes também finalista do prêmio Jabuti. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por vir aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês. Foram muitas perguntas. Obrigada, Catarina, Flávia, obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço a Companhia das Letrinhas, ao setor de educação, que organizou isso. Eu queria já de antemão, além de agradecer a todos os participantes aqui, pedir perdão por não conseguir responder pessoalmente a muitos que estão aqui, que eu sei que me mandaram mensagens, né? Eu me tornei mãe há pouco tempo, estou ainda numa licença maternidade informal, que eu me impus, né? A filhota chegou assim no meio de deadline do novo livro, no meio de uma pandemia, né? A princípio sem poder estar com as avós, agora já está, mas, enfim, e não é possível, desde que o livro foi lançado em 2015, eu procuro atender todo mundo, fui em várias escolas, procuro atender ou pessoalmente ou online, mas não está sendo possível, então a gente criou essa alternativa, que eu acho muito bacana, e a gente combinou também que se eu não conseguir responder a todas as perguntas, vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai manter as perguntas e eu vou respondendo um pouquinho a cada dia. Ótimo, Adriana, obrigada. É isso, foi pergunta do Brasil inteiro, eu tentei algumas repetidas, muito parecidas, outras bem inusitadas, eu tentei juntar aqui um pouquinho de tudo, junto com o pessoal do departamento, mas eu acho que, para começar, você pode contar um pouco de como foi a trajetória, né? De ser jornalista em áreas de conflito,
ser correspondente de guerra e ter sempre esse olhar atento, né, para as questões principalmente de gênero, essa questão da própria Malala, como foi esse processo da sua vida de jornalista, caminhando para escritora, nesse livro que tem esse formato híbrido, né, que é um livro jornalístico. Então, contar desse processo um pouco para a gente começar a entender a produção do Malala, a menina que queria ir para a escola. Bom, eu comecei, eu estudei jornalismo em Santos, eu sou de Santos, né? Eu demorei um pouquinho para entrar na profissão em redação mesmo, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu nunca vinha pouco para São Paulo, assim, já São Paulo para mim já era uma grande aventura, embora seja tão pertinho. E aí, quando eu vim para São Paulo, é que eu comecei assim com esse desejo. Eu sempre gostei de escrever, mas esse desejo, né, a necessidade de trabalhar, eu fui trabalhar em outras áreas da comunicação, mas esse desejo de escrever começou a crescer de um jeito que não teve mais como escapar. Eu comecei fazendo freela, escrevia como mantive meu trabalho porque eu precisava trabalhar e escrevendo matérias, e quando eu consegui reunir um material relevante, eu passei a procurar vaga em redação. Trabalhei na Veja 2 anos, depois trabalhei 15 anos no Estadão, e depois como colunista do Estadão e do Globo também, do jornal o Globo, e também fiz algumas coberturas para o jornal o Globo. A partir eu publiquei alguns outros livros, né, no passado, de não ficção adulta, sobre Irã, sobre Afeganistão, que foram experiências que eu tive também de cobertura. E depois do Malala, eu decidi abraçar a carreira que eu considero ainda uma carreira de jornalista e de escritora de não ficção, né? Eu sempre falo que as histórias que eu encontrei em campo, elas são muito mais surreais e inacreditáveis do que a ficção. Você encontra, né? Às vezes na própria esquina, você não precisa ir na Síria para encontrar histórias incríveis. Às vezes na sua porta, né? Depois eu conto a história do meu entregador de jornais. Mas foi isso. Aí no jornal, no Estadão, é que eu me encontrei realmente no Jornal Diário, que eu comecei a cobrir as coisas que eu achava importante, que era desigualdade, justiça social, criminalidade, violência, né, de adolescentes, entre adolescentes, né, questão de tráfico de drogas, uma série de problemas do Brasil. E aí eu fiquei com vontade de estudar mais sobre isso, mais sobre esses fenômenos sociais brasileiros, mais sobre direitos humanos, só que não havia aqui no Brasil ainda um curso que me parecesse bem focado no que eu queria. Então, eu consegui ganhar uma bolsa de estudos e fui para Londres, estudei na escola, que é foi o primeiro curso em todo o mundo de desenvolvimento social, de políticas sociais, que é numa escola de economia, na Escola de Economia de Londres, mas eles têm esse departamento que foi o primeiro curso do mundo em políticas sociais. Eu fui estudar ali, e ali eu me tornei muito amiga de uma menina egípcia. Ela tinha 23 anos na época, morava sozinha, era economista, estava fazendo mestrado em políticas sociais. E ela, nas férias, ela me convidou para ir ao Egito, para ajudar ela a escolher um marido. Havia 3 pretendentes que a família dela tinha separado, e ela queria a ajuda das amigas, então fomos eu, brasileira, uma filipina protestante, uma judia canadense britânica. Fomos ajudar a Dina, a egípcia muçulmana, a escolher o futuro marido dela entre os 3 pretendentes que a família tinha escolhido. Embora ela fosse uma menina muito independente, morasse sozinha, estivesse fazendo mestrado, né? Ela achava que a mãe dela e os pais dela, pelo amor que eles tinham por ela, saberiam escolher para ela um parceiro para toda a vida melhor do que ela, porque eles tinham mais experiência. No fim, ela não casou com nenhum dos 3, casou com um outro egípcio que ela conheceu num sambão em Londres, no meu aniversário.
mas deu tudo certo, a família aprovou, eu fui para lá, fui madrinha, fui para o casamento dela, mas foi essa experiência que me levou a cobrir o mundo, o Oriente Médio, a princípio e depois também países da Ásia, né? Tudo que eu ouvia do Oriente Médio eram coisas negativas, era sobre conflitos, sobre guerras, sobre mulheres oprimidas, sobre casamento forçado, né? E essas coisas existem, sim, mas não é a única história do Oriente Médio. E naquele quarto, né, quando a gente voltava, porque os meninos, quando estão cortejando a menina para casar, para ser os egípcios, para que elas o escolham, né, eles ficam bajulando a família e as amigas. Então, a gente ganhou muitos presentes, nós fomos nos melhores restaurantes, a gente foi andar de barco no Nilo, foi as melhores férias da minha vida, paparicadíssima pelos 3 pretendentes da Dina. Então, e à noite a gente voltava para o quarto dela, nós 4 dormindo juntas, e a gente conversava sobre o que tinha acontecido e estava falando sobre o que mulheres, meninas falam no mundo inteiro, sobre trabalho, sobre estudo, sobre os nossos exames que iam acontecer, a tese sobre os meninos, né, sobre paquera, sobre amor, sobre corpo, sobre tudo. E ali eu vi que aquela diferença que a gente vê, que os líderes tentam colocar para a gente, a diferença entre os povos, né, ela naquele quarto não existia. Né? Ali não era uma judia, uma cristã, uma protestante cristã ou uma muçulmana, não era uma menina egípcia, uma brasileira, eram simplesmente seres humanos, né, jovens, conversando sobre coisas da vida, não havia nenhum impedimento. A Gillian, inclusive, que era de origem judaica, foi a menina mais paquerada no Egito, pelos meninos muçulmanos. Então, no dia a dia, eu comecei a ficar muito interessada como é que era a vida longe dos holofotes, a vida real, né, no chão. E aí foi que eu comecei a viajar. Mas aí você foi lá para o Afeganistão, foi daí que você decidiu que ia fazer essa... eu fui para o Egito, para o casamento da Dina, em 2007. Primeiro eu fui para o Egito, lá nessa viagem, né, que eu contei para vocês, em 2005. Aí, em 2007, ela se casou com esse outro rapaz que ela conheceu no meu aniversário, na Casa Guanabara, que é uma casa de samba em Londres. Depois, em 2000, do Egito, do casamento da Dina, eu já fui para o Irã. Eu, antes de viajar para o casamento da Dina, sugeri da gente fazer uma matéria, sugeri para o Estadão, já que eu ia viajar, embora eu não tivesse ainda, não fosse repórter de internacional, eu cobria nacional, questão de questões sociais aqui, principalmente em São Paulo, um pouco no Rio, mas eu sugeri a eles, eu vou viajar, e eu estava com vontade de ir ao Irã, conhecer também por saber, né, por essa experiência no Egito, e também porque, por acaso, eu tinha ido a uma exposição no Centro Cultural São Paulo, e havia fotos de iranianas, e eram fotos super alegres, de pessoas sorrindo, uma imagem também muito diferente do que a que eu lia sobre o Irã. Então, eu quis ir lá conversar, eu quis conhecer, então de lá eu fui, e de fato, né, eu fui toda coberta, toda de preto, parei em Dubai, pedi para umas meninas que usavam um niqab, que é aquele que só mostra os olhos, né, para elas me ajudarem a comprar uma vestimenta adequada, porque no Irã é obrigatório você usar o véu. E eu cheguei lá, tinha a minha tradutora, estava me esperando no aeroporto, ela estava de calça jeans, com uma batinha e com um lenço, assim, um hijab, né, que caía, assim, quase caía do cabelo, toda maquiada, cheia de acessórios, e ela que foi dirigindo e me levou para o centro de Teherã, a gente foi ouvindo funk iraniano. E aí ela olhou para mim, quando ela me viu toda de preto, ela falou assim, o que você está fazendo com essa roupa? Nós, iranianas, somos muito modernas. Então, isso foi me impulsionando a fazer outras viagens. E em 2008 eu fui para o Afeganistão a primeira vez,
eu fui 5 vezes ao Afeganistão e Paquistão, né? Aquela fronteira na fronteira. Então, fui 3 vezes ao Afeganistão e 2 vezes, uma eu estava no Afeganistão e cruzei a fronteira para o Paquistão, e a outra, na verdade, outras 2, eu fui especificamente para a fronteira do Paquistão, com o Afeganistão. E depois fiz outras, fui à Indonésia, faixa de Gaza, Israel, na Cisjordânia, na República Democrática do Congo, em guerra, no Sudão do Sul, tinha acabado de estourar a guerra civil quando eu fui, Uganda, enfim, fui tentando abrir meus horizontes, né, com o privilégio de ser jornalista, né, que é um grande privilégio poder conhecer esses mundos, mas acho que os livros também nos dão isso. Então, essa é a minha vontade, né, de escrever essa. E no caso da Malala, a Malala ficou famosa quando ela sofreu o atentado, né? E aí ela se tornou mundialmente famosa, mas ela anos antes, ela já lutava para ir para a escola, quando ninguém estava olhando, ninguém sabia. A Malala não nasceu no momento que ela se torna famosa, ela era uma menina absolutamente comum, lutando ali com o pai dela, com a família, para poder estudar. Então eu quis escrever a história da Malala até o momento que ela fica famosa, né? O momento da infância dela, da luta dela, até o momento que ela fica famosa. E queria muito que ela conversasse com as crianças brasileiras, para que as crianças brasileiras soubessem que elas também podem mudar o mundo. Que a gente não... às vezes a gente pensa que precisa de poderes sobrenaturais para mudar o mundo. E não é verdade. A gente muda o mundo todo dia, com cada decisão que a gente toma, seja no ambiente familiar, ou na vizinhança, ou com relação ao nosso bairro, cidade, país, todos os dias. É assim que a gente muda o mundo. A Malala mudou o mundo quando o pai dela decidiu que ela tinha o direito de estudar, assim como os irmãos meninos. E ela agarrou essa oportunidade. Foi ali que ela começou a mudar o mundo, e não quando ela se tornou famosa. Sim, mas e aí, essa escrita, né? Aí você conta que foi algumas vezes. Já na primeira vez, você já sabia que ia escrever esse livro, que viria esse livro nesse formato? E para essa a ideia inicial era escrever um livro adulto, um livro sobre mulheres, o impacto da guerra nas mulheres. Mas quando eu fui ao Vale, já, mesmo sem pensar em escrever esse formato de livro, muitas coisas foram me chamando a atenção. O fato de ter um príncipe do SWAT, que ainda existe, que mora numa casa, já não mora num palácio ou num castelo, mas é um príncipe, é chamado de príncipe do SWAT. O fato da história, né, dos reis e príncipes, né, daquela região. As montanhas, aqueles grandes conquistadores que passaram por lá, Alexandre o Grande, né? Então, aquilo tudo me parecia realmente como se eu estivesse entrando numa história encantada, como se eu estivesse assim, entrando num livro que eu havia lido na infância, de homens, né, de grandes guerreiros. Tem a coisa dos camelos que correm como cavalos, né? Essas histórias todas que elas foram escritas de uma forma lúdica na história daquela região, mas elas são reais, né? Realmente ali era um principado, realmente havia... tudo que eu conto no livro é real, né? Então, eu quando voltei, eu comecei a escrever o livro adulto, mas eu ia, puxa, isso aqui é tão legal, puxa, isso aqui parece uma história de uma Cinderela moderna, né? Que não quer se casar, ou não quer só se casar, né? Ela quer muitas coisas, ela quer estudar, ela quer namorar, ela quer aprender, ela quer brincar, ela quer muitas coisas, né? Malala é isso, né? Principalmente aprender, né? E aí, com esse aprendizado, é que ela sabia que com esse aprendizado ela teria oportunidade de fazer o que ela quisesse, porque é o conhecimento que nos dá a possibilidade de fazer o que a gente quiser. Então, por isso que aí, quando eu voltei, eu comecei a escrever o livro que eu tinha combinado, mas ia passando essas coisas que eu achava interessantes para um outro arquivo, e, no fim, o outro arquivo é que virou o livro, que eu queria muito falar dessa história
para as crianças que têm a idade que a Malala tinha quando começou a lutar pela educação. Incrível, porque assim, acho que é o ponto-chave, a sensibilidade da sua escrita, né? Quando você traz essa história que é tão fantástica e triste, mas de uma sensibilidade, de uma autoridade, de uma empatia. Na hora que você fala aquilo ali, acho que isso que mais chama a atenção de todo mundo. Que deixa até de ser um livro para criança, né? Um livro para todas as idades, como a gente costuma falar. O livro não tem idade. Então fica nesse lugar, assim, mas ao mesmo tempo falar de algo tão marcante, tão forte para crianças, eu acho que é raro, né? A gente não é tão simples. E você faz isso com maestria ali no livro, eu acho sensacional. Obrigada. Na verdade, a história é muito boa, né? Então, o mérito é mais da Malala do que meu. Quando eu tive com a Malala no Brasil, ela mesma me falou, né? Porque ela também escreveu um livro sobre ela, uma autobiografia, né? E ela falou, uma coisa é a visão dela, outra coisa é a minha como brasileira. Se um americano escrever um livro sobre Malala, será outra visão, né? E todas essas visões, elas compõem quem Malala é, né? Porque a gente é o que a gente é e o que a gente transmite, o que a gente comunica, né? O que a nossa mensagem, nosso legado, né? Então, eu acho que o mérito é todo dela. A história de vida dela é impactante, assim. As perguntas que vão aparecer aqui, todo mundo falando, acho que se vê um pouco, né? O Colégio de Aplicação da UFRJ, as professoras Graça Reis, Luísa Lessa e Maria Lúcia Brandão juntaram algumas perguntas de alguns alunos lá do Rio de Janeiro, e aí eles já começam a trazer um pouco sobre essa sua vivência. A primeira pergunta aqui mesmo é da Vitória, e ela pergunta se os hábitos dos paquistaneses são muito diferentes dos nossos. Sim, são muito diferentes. E são diferentes entre eles também. Quando a gente fala assim, o Oriente Médio, a gente imagina que é um caldeirão. A Ásia, né, a gente imagina que é todo mundo igual. Ou mesmo no Paquistão. Então, você tem áreas do Paquistão que são como a área onde a Malala vivia, que é uma área onde vivem as pessoas da etnia Pashtun, que também são maioria no Afeganistão. É uma etnia muito específica, que vive lá há pelo menos 2 milênios, né? Um povo que é muito enraizado, que se sente muito dono daquela terra, que aprendeu a lidar como ninguém com aquelas montanhas, tanto que nenhum invasor estrangeiro consegue ocupar por muito tempo aquelas terras, né? Então, você tem mesmo ali, e aí você tem outras áreas, Punjab já é uma outra, são pessoas de outra etnia, outra cultura. Você tem no Paquistão alguns cristãos, embora seja um país que foi criado, né, que foi cortado da Índia, né, e a ideia era dividir realmente os muçulmanos dos hindus, mas você tem ali ainda hindus, cristãos, também vivendo no Paquistão. É uma cultura diferente da nossa, por uma questão de maioria religiosa, por uma questão de Ocidente versus Oriente, né? Mas eu sempre falo que há mais coisas em comum entre nós todos, né? Que é a condição humana, né? Então, as roupas que nós usamos, isso é parte da nossa cultura, é parte linda e interessante da nossa cultura, a nossa história, a nossa língua, tudo isso tem que ser valorizado, mas há um denominador comum que é a nossa condição humana. Então, embora, como naquele quarto com a Dina e com as outras amigas de religiões e nacionalidades diferentes, embora a gente tivesse nacionalidades e religiões diferentes, ali a gente tinha mais em comum, né? O diálogo sempre é possível entre seres humanos, né? Se a gente tirar tirar não, mas considerar. Eu gosto muito de uma frase que eu falo com base no que eu aprendi de um outro professor também, que é incrível, Renato de Souza, que é uma pessoa das artes e que fez um trabalho muito bonito em Santos, foi um dos responsáveis pela luta antimanicomial no Brasil, né?
E ele fala sempre que, quando eu fui entrevistá-lo, ele foi meu professor, eu fui entrevistá-lo anos depois, e eu falei, como é que é você ter uma companhia de teatro para pessoas com alguma deficiência? E ele falou, mas eu não tenho uma companhia de teatro para pessoas com deficiência, eu tenho uma companhia de teatro para pessoas que são artistas, e são exatamente como você, né? Aí ele brincava comigo, você se acha muito normal, né? Então, é uma frase que eu gosto, que é assim, nós somos todos iguais em nossas diferenças, não existe uma pessoa igual a outra. Todos nós somos diferentes na nossa experiência, cultura, língua, mas somos iguais na nossa condição humana. E é aí que está. Por isso que Malala consegue, embora tenha uma cultura tão diferente, consegue conversar com as crianças do Brasil. Vamos só fazer a troca, a Flávia descansar um pouquinho, chamar a Grace. Obrigada. Obrigada, Grace. Oi, Grace. Não, eu acho que é isso. Lembrar muito, para mim, o Perigo da História Única, de Chimamanda, né? Da Chimamanda, com quem eu tive essa semana passada. Há uns dias a gente fez uma live e falamos sobre isso, porque me tocou demais aquela fala do TED Talk dela, né? Que é o perigo da narrativa. Nenhum povo, e nem nós mesmos individualmente, somos uma coisa só. Né? Isso. E é isso, a Malala, ela se faz muito presente aqui, né? Você falou, a gente consegue ver as crianças se reconhecendo ali, né? Nas dificuldades desse estudo, e claro que são guardadas as devidas proporções, mas a gente, como você falou, às vezes na esquina ali tem uma história que a gente podia ouvir, virar um grande livro. E aí foi a história desse meu entregador de jornal, quando eu morava e estudava em Colômbia. Chegava na minha porta sempre o jornal, eu assinava um jornal americano e chegava na minha porta. E um dia eu falei, gente, chegou um cartão de Natal dele para mim. E eu falei, gente, é uma pessoa que vem na minha porta entregar o jornal, porque hoje a gente vê tudo online, lê na internet, a gente esquece, né? Que aquele jornal chegava ali, ele percorreu um caminho para chegar na minha porta. E eu achei muito gracioso dele mandar um cartão de Natal com o endereço dele, falando, eu sou o seu entregador de jornal. Eu fui atrás dele, ele morava no Bronx, e eu fui lá bater na porta dele, não tinha telefone, eu não achei ele em rede social nenhuma. Fui bater na porta dele e descobri uma família de 4 gerações de entregadores de jornais. Eles trabalham numa van azul que entrega jornais em várias línguas. Entregavam jornais até no prédio do Trump. Né, que o Trump, defensor das fake news, das notícias falsas, e, no entanto, tinha lá o entregador de jornal. Eita, Adriana, caiu? Verdadeira. Caiu, Adriana, voltou. Tá me ouvindo? Eu tô. Voltou já. Você estava falando do entregador, né, de jornais, até para o Trump ele fazia, ele entregava num dos prédios do Trump, e eu fiquei pensando, poxa, o Trump aí todo dia falando mentiras, né, contando mentiras, e esse menino, coitado, todo dia indo lá entregar o jornal, dizer, gente, isso aqui é que é verdade. E outra coisa engraçada é que meu jornal chegava sempre com o esporte primeiro, não com a capa. E eu perguntava para ele falou assim, que eu adoro ler a sessão de esporte, então ele dava uma lidinha antes de entregar. Adorei. Fui outra vez depois tomar café com eles, na casa deles, uma família dominicana, super legal. Muito. O Pedro Tavares, do Colégio de Aplicação ainda do Rio, pergunta o que é típico do Paquistão que você tenha gostado? Eu gosto de tudo, assim, eu gosto muito de conhecer as coisas, eu gosto sempre de conversar com as pessoas na rua, eu gosto de conversar com o motorista do ônibus, com o taxista, eu gosto de falar com pessoas comuns que estão ali no dia a dia do país, longe dos gabinetes, né? Porque a gente também tem um problema na imprensa, em geral, não culpa dos jornalistas, mas porque você precisa ouvir as autoridades para saber
os rumos, né, de cada país e do mundo, mas você acaba tendo muitas vozes de poderosos que vivem dentro de gabinetes e poucas vozes de pessoas comuns na rua que vivem, na verdade, a realidade dessas decisões tomadas em gabinete. Então, eu gosto muito de conhecer pessoas com experiências diferentes. Eu tenho um grande amigo paquistanês que ele é cantor de música clássica, lírica, antiga, paquistanesa, é um poeta, é um escritor, um menino jovem, uma graça, e tem uma banda de rock também, que é um dos 5 hits do Paquistão. Eu gosto das roupas, acho linda aquelas roupas que parte, principalmente no Punjab, que elas usam roupas muito coloridas, né? A comida é muito gostosa, muito variada. Então, você tem uma série de... A cultura milenar, né? Ali foi um lugar também que várias religiões passaram por ali. Então, você teve domínio... você tem o domínio budista, você tem uma era, né, grande era de domínio dos budistas, depois você tem o Islã chega, antes disso também uma região, principalmente nesse lugar onde mora a Malala, muito tribal, então você tem a sensação de que você voltou 2000 anos, né? E claro que tem muitos problemas, que eu relato, problemas graves, mas ao mesmo tempo faz a gente questionar, será que a gente está progredindo mesmo? Será que a gente está progredindo para o lugar certo? Por exemplo, eles dão muito valor à família, a família para eles é tudo. Uma das dificuldades hoje de você ajudar os afegãos que estão tentando fugir do Talibã, porque o Talibã voltou para o Afeganistão, é que eles têm famílias grandes e eles não aceitam deixar essas famílias para trás. Então, por exemplo, pessoas que trabalharam para os estrangeiros, que sofrem mais, que têm risco de serem punidas pelo Talibã, as ONGs, né, organizações humanitárias, a ONU, está tentando trazê-los, mas é um funcionário, e ele não quer vir, porque tem 30 pessoas da família que ele considera essenciais que venham juntos. Né? Os casamentos nessa região da fronteira do Paquistão com o Afeganistão tem até 3 mil convidados, é o maior evento deles, é um evento de reforçar laços tribais, laços do clã. Então, vem toda a tribo, todo o clã daquela mesma da etnia vem nas festas. Então, é uma cultura bonita. A paixão deles pela terra, a paixão deles como eles se sentem donos daquele solo, né? Eles nunca tiveram ambições internacionais, né? Assim, como a gente fala, por exemplo, vocês também talvez tenham estudado já o Estado Islâmico, né, que fez atentados fora, que era um grupo... Os próprios talibãs, eles nunca tiveram ambição internacional de fazer uma jihad global de terrorismo, eles só queriam tomar ali o seu território e governar de acordo com a crença deles. A questão ali é que a crença deles não é de todos. Então, por isso que o Estado deve ser laico, o que ali ainda não foi possível. Sim. Tempos difíceis. Eu acho que vou seguir um pouco nessas perguntas aqui que falam um pouco sobre a sua visita lá, e a gente até fala um pouco sobre essa retomada, né? Essa tomada do Talibã. O Pedro Ricardo pergunta qual foi o lugar mais bonito que você visitou por lá. Nossa, acho que o Vale do Swat é um dos mais lindos. É muito bonita aquela região. É muito impressionante. A montanha é muito alta. E você sobe. Aí o Vale do Swat, o vilarejo está ali no meio, como se ela estivesse deitada assim, numa cama, né, no topo da montanha. É muito bonito, eles estão lá no alto. É uma região muito bonita. O Brasil é lindo também, né? A gente tem coisas lindas aqui. Eu sempre brinco que quando eu escrevia para o Globo, eu ia mais ao Rio de Janeiro, né? Toda vez que eu chegava era o Rio de Janeiro, você olha e fala, né? Paraíba, Bahia, adoro esses 2 lugares, adoro a Paraíba, adoro a Bahia. Então, tem muitos lugares lindos no mundo.
para a gente ver nos livros ou pessoalmente. Sim. E aí o Juan Bento pergunta se quando você esteve no Paquistão foi obrigado a usar burca e agir como as mulheres de lá. Você contou um pouquinho na sua chegada ali no... Eu comprei uma burca, que eu até trouxe para vocês verem. Que legal. Ela é realmente... Aqui tem uma redinha, não sei se vocês conseguem ver, visualizar, que é uma redinha por onde elas olham, né? E assim, realmente é um pouco incômodo para quem não está acostumada, né? Para quem está acostumada a andar com roupas mais confortáveis, né? Mais abertas, né? De biquíni, como no Brasil, né? É realmente desconfortável, um pouco sufocante até essa parte, principalmente, porque ela prende aqui, né? E você só consegue enxergar, e você enxerga o mundo como se atrás de uma grade, o que é muito simbólico. Ao mesmo tempo, eu nunca, em nenhum momento que eu usei a burca, porque eu usava a burca para poder justamente desaparecer, né? Para não ser notada. Porque eu queria observar a sociedade, eu queria observar as pessoas na rua, e uma estrangeira chama muita atenção. Eles sabem, mesmo que você ponha uma roupa, um véuzinho e tal, a burca era a coisa mais fácil, porque eu botava a burca e ninguém sabia quem estava ali. Mas em nenhum momento que eu coloquei a burca, que eu usei a burca, eu me senti diferente do que eu sou. Eu era exatamente a mesma pessoa, com a burca ou sem a burca. Eu acho que existe um problema maior do que estar sob a burca, é o problema de nós que estamos fora não enxergarmos a mulher dentro da burca. A gente só enxerga a burca, como se elas todas fossem uma burca. E ali dentro tem mulheres com crenças diferentes, com desejos, com experiências de vida diferentes, com níveis de educação diferentes, com sonhos diferentes. São pessoas como nós. Elas vestem a burca, a gente veste camiseta, tem gente que veste bata e tem gente que pratica nudismo. Assim, em nenhum momento essa casca me fez sentir diferente. Eu também encontrei no Afeganistão muitas mulheres que, embora 20 anos de ocupação americana, a maioria das mulheres afegãs e nessa região do Paquistão, dessas zonas tribais, ainda usava burca, apesar de não ser mais obrigatório por lei, como era na época do Talibã. Algumas por imposição dos maridos, pais, né, da família, outras por escolha. É difícil a gente entender, mas elas cresceram dentro dessa cultura. Muitas mulheres com quem eu conversei se sentiam nuas sem a burca. Eu lembro que eu fui conversar com 3 estrangeiras em Badakhshan, no norte do Afeganistão, com 3 enfermeiras, de uma clínica que eu fui fazer matéria, e Badakhshan é a única província do Afeganistão que, na época do regime talibã, não caiu sob o regime, não se submeteu ao regime talibã. Eles tinham um governo próprio, conseguiram se manter independentes. E mesmo assim, todas as mulheres usavam a burca. Eu fui entrevistar essas 3 enfermeiras, a gente conversou, elas estavam dentro da enfermaria ali, dentro do hospital, da clínica, e conversando normal, porque a burca é só para usar na rua. Quando elas entram em qualquer espaço, elas tiram a burca, deixam penduradas, como se fosse um casaco, né? Um véu. E estavam vestidas. Eu falei, posso tirar foto de vocês? Elas, pode. Aí saíram, as 3 botaram a burca. Eu falei, então, mas aqui... Aí eu não consigo saber quem é quem, né? Porque as 3 de burca. Mas elas falaram isso, elas se sentiam nuas sem a burca, elas não queriam tirar, nem para eu fotografar, né? Elas se sentiam violadas, né? Elas se sentiam incomodadas com outros homens olhando para ela, ou outras pessoas na rua olhando para elas, que não sua família. E o marido de uma delas... veio, me puxou no canto e veio me pedir para tentar convencer a mulher dele a não usar a burca, porque ele gostaria que a mulher dele fosse moderna, como as iranianas, que é a concepção que eles têm de mulher moderna. Então, a gente também precisa entender que o mundo, né, os povos, eles estão em diferentes estágios, né, em diferentes momentos da história, eles têm...
culturalmente, né? Você precisa entrar um pouco, olhar um pouco o mundo do ponto de vista dessas pessoas que veem o mundo de um outro lugar, que não o nosso, né? Então, eu acho que é isso, eu usei, mas acho que a mensagem realmente que ficou para mim é que eu nunca fui diferente, nem de biquíni, nem de burca. Eu sou a mesma pessoa, e elas também. E a gente precisa olhar para essas pessoas como pessoas iguais a nós. Sim, eu acho que é isso, a questão do Talibã até. Você falou, às vezes é por escolha, né? A própria mulher decide que quer usar aquilo ali. É uma coisa muito importante. A Shirin Ebadi, que é a Prêmio Nobel da Paz, a primeira mulher, foi o primeiro Prêmio Nobel da Paz dado ao Irã, pelas mãos de uma mulher, da Shirin Ebadi. Ela é advogada, e ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz também. E eu fui entrevistá-la quando eu estive em Teherã. E ela abriu a porta com o hijab, o véuzinho, né? Tem o véu, só que elas usam, tem a burca, tem o niqab, também tem diferentes modas, vamos dizer assim, no mundo muçulmano. E ela estava com o hijab, e ela era conhecida por combater as leis, inclusive, que obrigavam as mulheres no Irã, inclusive as estrangeiras, a usar o hijab. Eu perguntei a ela, por que você usa, por que você me atendeu com um hijab, mesmo dentro da sua casa, se você luta contra isso? Ela falou, porque eu não uso, ela falou, eu não luto contra o hijab, eu luto contra a imposição do hijab, e a favor do direito de escolher, ainda que eu escolha usar o hijab, ainda que eu escolha me cobrir, mas tem que ser uma escolha. Então, acho que essa também é uma mensagem muito importante. Tem que ser uma escolha. A escolha, a liberdade. E não uma imposição do Estado. Isso, muito legal. Aí eu vou aqui para outra escola agora, já em São Paulo, do Sagrado Coração de Jesus. O Felipe fez duas perguntas. Felipe Espínola. Ele fez duas perguntas. Felipe Espínola, do Sagrado Coração de Jesus. Isso. Aí de São Paulo. Quanto tempo você passou no Paquistão e se você já viu a Malala pessoalmente? A Malala, bom, tempo assim, eu fui em várias vezes. Uma vez eu passei entre Paquistão e Afeganistão, uma vez eu passei 2 meses, outra vez só 15 dias, porque era só para uma reportagem. Então, a outra vez era para eu passar 1 mês, eu fiquei mais, porque foi bem quando o Bin Laden foi morto. Então, eu fui em algumas ocasiões. A Malala, eu a conheci depois que ela saiu do coma, né, que ela entrou em coma, então essa é uma imagem do primeiro encontro meu com ela e com o pai dela. Eu tenho outras imagens de encontro com ela, aqui no Brasil, inclusive, mas eu não imprimi essas imagens, mas tem na internet, se vocês tiverem curiosidade. Tem umas outras fotos nossas, tem uma foto de um mini, a gente fez um mini documentário, que inclusive eu levei para ela, quando ela esteve no Brasil, a caixa, eu recebo muitos desenhos e trabalhos de escolas, de crianças, de estudantes brasileiros, e eu procuro guardar e procuro, quando possível, entregar para a Malala. Então, nessa ocasião, eu levei uma caixa para ela de cartas e de desenhos, e fui explicando para ela, e a gente também tem um filminho, desse momento que ela abre essa caixa e vê todo o carinho dos estudantes brasileiros. Eu levei fotos dela, da casa dela, porque eu estive na casa dela depois dela, porque ela sofreu um atentado, entrou em coma e foi transferida para um hospital em outro país, né, na Inglaterra. E eu tive na casa dela depois disso. Então, eu levei fotos para ela do jardim, do quarto dela. Ela ficou muito emocionada. Ai, que legal. Deve ter sido bem emocionante depois de escrever a história, né? Esse encontro. Assim, é o que mais... A sensação, né, que eu até conto no livro, né, que tinham policiais ali vigiando a casa dela, porque... a família tinha saído, e
E eu usei aquele artifício do ser brasileira, puxa, mas eu vim lá do Brasil, e o Brasil é muito querido em todos os lugares, o Brasil é visto ainda, e eu espero muito que continue assim, como um país pacífico, como um país tolerante, como um país diverso, né? O Livreiro de Cabul, que é aquele, foi personagem de um livro até, que o retratou como um monstro, mas que dentro da cultura dele ele é uma pessoa absolutamente normal. Ele veio ao Brasil, disse que o Brasil era um museu de gente, que era o único lugar que ele via uma pessoa que ele achava que era do Japão, mas era brasileiro, que ele achava que era da Índia, mas era brasileiro, que ele achava que era de algum país da África, mas era brasileiro, que ele achava que era tal. Então, é muito legal essa imagem da diversidade, das misturas, né? Das pessoas não conseguirem muito saber de onde vem o brasileiro. Eu lembro a capa da Time, da revista Time, ela fez uma vez uma capa usando computação, misturando todas as etnias do mundo. E o computador criou uma pessoa. Se ela tivesse todas as características de pessoas do mundo, na média, como seria essa pessoa? E era a cara de um brasileiro. Parecia muito com o Brasil. Então, eu espero que a gente continue. E isso abre coração, o nosso futebol, né? As pessoas acham o Brasil um país da felicidade, da alegria, enfim. E foi assim que eu consegui entrar na casa dela. E aí eu entrei, era uma casa, para os nossos padrões, até pobre, né? Bastante pobre até. Embora ela seja uma casa com jardim e tal, mas é uma região ali bastante pobre, com poucos recursos. A Malala, quando ela começou a escrever o blog, ela não tinha luz. Ela telefonava de um orelhão, que eu nem sei se vocês sabem o que é, mas ela telefonava e ditava para o repórter da BBC em Islamabad, ele escrevia, de acordo com o que ela ditava para ele escrevia à mão, o pai dela lia para ela com a luz de velas à noite. Né? E aí eu sentei ali no quartinho dela, e é o quarto de uma criança, como qualquer criança do mundo. Era um quartinho com uma caminha, com os desenhinhos dela, com os lápis de cor, tinha um desenho na parede, tinha um negócio de um prêmio que ela ganhou, tinha uma foto dela com o pai, tinha algumas roupas e tinha algumas provas dela da escola. E é o quarto de uma criança. Muito legal. Aí, já no Colégio Marconi, em Guarulhos, São Paulo, Laine de Assis Garcia dos Santos pergunta: quanto tempo você levou para coletar as informações necessárias para concluir a pesquisa até o livro ser publicado? E tem uma outra pergunta, mas acho que... Eu fui para o Paquistão logo depois do atentado, que foi em outubro de 2012, e o livro saiu em maio de 2015. Nesse meio tempo, eu fiz 1 ano de literatura infantil, porque eu não tinha a menor ideia nem se isso existia, né? O que é, como a Catarina falou no início, livro é livro, ele é livro para quem quiser ler. Eu adoro ler livro tido como infantil. Eu aprendi inglês lendo livros infantis em inglês. Adoro fábulas, adoro histórias fantasiosas, né? Acho que os adultos vão ficando chatos, vão ficando caretas, vão ficando assim as histórias. E foi a minha ideia de escrever Malala. Então, nesse meio tempo, eu ainda fiz 1 ano de literatura infantil, porque eu queria entender se existia uma linguagem diferente para falar com as crianças. Hoje eu acho que não existe. Eu acho que é até um erro a gente diferenciar, né? Eu hoje, com a minha filha, eu vejo que ela é uma pessoinha, com as opiniões dela, ela tem nem 2 anos, com a opinião dela, ela tem opinião, ela tem gosto, ela sabe o que ela quer comer ou vestir, ou o que entristece, o que deixa nervosa, ela é uma pessoa, e eu acho que muitos colegas me diziam que eles não gostavam de entrevistar criança, por exemplo, que não entrevistavam criança, como se a criança não tivesse voz. Eu adoro entrevistar crianças, porque vocês, os estudantes, eles estão abertos para aprender, e eles olham tudo muito sem filtro.
O adulto, a gente vai criando filtro, criando ideias preconcebidas, criando preconceitos. A criança, ela é completamente livre disso. Então, tudo que ela fala é muito honesto, é muito direto, e eu acho que é preciso ouvir as crianças. E é preciso falar também, aprender com as crianças a falar nessa linguagem honesta que elas têm, a ser adultos, sermos adultos também, honestos e transparentes e fiéis a quem nós somos. Que acho que as crianças têm isso. Não deixar essa criança ir embora, né, da gente, é um desafio enorme. A Elaine ainda continua aqui com uma pergunta interessante. Se você sentiu medo quando estava coletando informações, se foi questionada por algum membro do Talibã, quando você estava lá, né? Eu senti medo. Os talibãs tinham anunciado que não queriam ver nenhum jornalista no Vale. Eu demorei um pouco assim para decidir ou não. Eu precisei de autorização do Exército, né? Eu digo, demorei lá, porque eu cheguei em Islamabad e ainda demorei uns dias para ir ao SWAT. Eu cheguei na capital, em Islamabad, onde chega o avião. Aí você precisa pegar um carro e você só chega de carro no Vale. E eu senti, assim, eu sinto medo o tempo todo, eu sou super medrosa. Eu acho medo bom, porque o medo é o que sinaliza para a gente que ali pode ter alguma coisa errada, que ali pode ser perigoso. O medo, ele não pode determinar a sua ação, mas ele te alerta para aquela avaliação. Então, você sente medo, você fala assim, peraí, meu medo é real? Né? Tenho medo de barata. Aí você para e fala assim, meu medo é real? A barata, ela é venenosa? Ela vai me fazer, além de ser feinha, né, sujinha, mas ela vai realmente me fazer algum mal, né? É real esse medo todo que eu tenho de barata? Eu tenho medo de morcego, por exemplo. Morro de medo de morcego. E ontem eu estava falando para minha filha que eu morro de medo de morcego e eu mesmo comecei a pensar, mas por que eu tenho tanto medo de morcego? Eles nunca soube de um ataque de morcegos contra ninguém, né? Ainda mais os morceguinhos que a gente tem aqui, que eles comem frutinha. Tem um que vem aqui em casa à noite, já entrou na minha sala, inclusive, comer frutinha. Então, o medo, ele é isso. Você para, respira e avalia se o medo é real e quanto você consegue vencer desse medo. Então, eu tenho medo, mas aí eu vou tomando precauções. Então, eu fui para lá acompanhada de um homem, porque a mulher sozinha chama atenção. Eu fui vestida como elas se vestem, porque senão chamaria muita atenção. Eu fiquei na casa de um tradutor que já tinha trabalhado, que trabalhava para um jornal americano, para o New York Times. Então, se ele era confiável, de um jornalista americano que é mais alvo, né, os americanos, porque eles estão envolvidos na guerra, eles são realmente mais alvo naquela região. Então, eu procurava sempre pegar um tradutor, na Síria também, no Iraque, que fosse um tradutor que já tivesse trabalhado com colegas americanos, que fosse recomendado, e respeitar muito a opinião deles, né? Porque nesses lugares você coloca a vida nas mãos desse guia, que é a pessoa que conhece realmente o local, que vai te dizer, aqui não pode, aqui não dá para ir, aqui é perigoso, assim você não pode fazer. Então, é isso, você vai minimizando os riscos. Quando eu me senti realmente exposta, que foi o dia que eu fui na casa do rapaz acusado de atirar na Malala, aí eu fui embora no mesmo dia. Eu fui na casa dele e já saí, fui embora. Porque aí eu me senti realmente agora, se ele realmente é culpado, se ele realmente tem contato com o Talibã, um talibã, os talibãs vão saber que eu estou aqui. E, embora sendo uma jornalista brasileira, você tem um pouco menos de risco, porque o Brasil, de novo, é visto como um país absolutamente pacífico e amigo de todos os países, e eu espero que continue assim. Eu, mesmo assim, eu procuro me prevenir mais do que arriscar mais. Sim, foi um sinal de alerta ali, né? Acho que já tinha se exposto demais, imagina, o medo mesmo.
Agora a gente vai lá para Pernambuco, para Garanhuns. Opa! Camilúcia de Lima, do Eren Henrique Dias, perguntou o que te motivou a escrever essa história de Malala e que significado ela tem para você. Ai, Malala foi uma coisa linda que aconteceu na minha vida, assim. Foi uma... Nem sei, ela me salvou de várias maneiras, assim, né? Às vezes a gente fica desanimado, sem esperança, né? Malala, eu acho que é isso, é a prova. Primeiro, a história dela, por isso, e já respondendo também a outra pergunta, por que eu resolvi escrever a história dela, quando eu fui para lá, ela não era famosa ainda, ela tinha acabado de haver o atentado, eu nem sabia se ela ia sobreviver ou não. Então, era uma menina comum, na verdade, né? O atentado deu notícia, mas ninguém sabia que ela viraria esse fenômeno que ela virou, quando eu fiz a pesquisa do livro. E o que me chamou mais atenção foi, no meio daquele vale de pobreza, de radicalismo, de fundamentalismo, de violência, de sucessivas guerras, a escola era um oásis, era uma ilha, assim, aquela escola do Ziaudin, a escola, eu fui em algumas escolas, mas a dele especificamente eram 900 meninas, e eram 900 malalas, eu falei até para ele que a escola dele era uma plantação de malala, porque elas eram todas muito articuladas, elas falavam 4 línguas, elas aprendiam o inglês, que é considerado uma língua universal, elas aprendiam a língua local, né? Elas aprendiam o pashto, que é a língua da etnia, né? Pashtun, a urdu, que é a língua nacional, e aprendiam árabe por causa do Corão, que é escrito em árabe. Então, e elas eram muito articuladas, elas participavam de conselhos da escola, elas se uniram, foi uma ideia também da Malala, elas formaram pequenos conselhos para defender seus direitos, e aí você via muito claramente o poder transformador, quase mágico da educação. Né? Quando você via as meninas passando naquele portal da escola, eu descrevo isso no livro, a imagem era real, eu não fantasiei, não. Elas pareciam estar entrando assim num lugar mágico, elas se transformavam mesmo, né? Elas vinham tudo escondidinha, assim, timidazinhas, assim, os ônibus da lá, também os riquixás, né, que é o ônibus pequenininho, um caminhãozinho assim que eles usam lá, tudo colorido, que foi também onde a Malala estava. Elas vão tudo apertadinhas, super lotado, coisa, elas iam tudo apertadinhas, elas chegavam na escola, elas se transformavam assim, elas conheciam muito, elas liam muito, é muito impressionante o poder transformador da educação. Foi o que abriu meus olhos para a educação como um instrumento de igualdade. Eu acho que não há nada igual que a educação. Você, não importa onde você nasceu, qual é a sua etnia, qual é a sua cultura, se você é isolado geograficamente, a própria língua, né? Ali, a Malala nunca tinha saído do Vale do Swat quando ela se tornou uma Nobel da Paz, né? Ela dormiu, acordou Nobel da Paz, conhecida no mundo inteiro, praticamente. E ela nunca tinha saído de lá antes, né? E não importa de onde você vem. Através da educação, a educação, o conhecimento cria uma coisa comum, além de sermos humanos, da condição humana, o conhecimento cria também uma possibilidade de diálogo. Então, a Malala, quando eu encontrei com ela estava nos Estados Unidos para falar com o presidente Barack Obama. Por que uma menina de 15 anos, que nunca tinha saído do Vale do Swat, era capaz e ia ser recebida pelo presidente Barack Obama? Porque ela sabia tanto quanto ele através dos livros. É isso. Tanto quanto um presidente. Sim. E pela experiência dela de vida, ela podia ensinar muita coisa a ele. Porque isso também conta, né? Os livros abrem universos para a gente, nos contam sobre várias histórias, né? Vários mundos, várias visões de mundo. E a nossa experiência tem a adicionar, a experiência de todo mundo. Eu sempre falo que a vida de todos nós daria um livro. De todos nós. É muito legal.
É, trabalho, enfim, do livro e toda a história de Malala, como aconteceu e as proporções que tomaram são poderosas, mesmo inspiradoras. Aí já indo aqui para Belo Horizonte agora, a Sofia Álvares da Silva, do Colégio Santa Rita, perguntou agora como é que fica a situação da mulher e a conquista do direito ao estudo com o retorno do Talibã ao poder. Eu vi que você escreveu para a Folhinha, né? Um pouco falando dessa retomada, e aí a gente já entra no que está acontecendo. A última notícia que eu tenho é que eles baniram a educação a partir do 5º ano para as meninas. Eu acho que eles estão tentando fazer média com a comunidade internacional para ganharem tempo ali, mas os talibãs que ocuparam o governo são os mesmos de antes. A gente tinha até alguma esperança de que eles tivessem se modernizado, eles tivessem se educado, porque eles são, na verdade, os talibãs surgiram de famílias muito pobres, filhos de refugiados afegãos que se refugiaram no Paquistão, atravessaram a fronteira durante a invasão soviética, que começou em 78 e durou 10 anos. Eles eram filhos de famílias muito pobres que fugiram dessa guerra, da violência, da ocupação soviética, das bombas soviéticas, se refugiaram em campos, eu tive nesses campos também, que tinham condições absolutamente desumanas, e entregaram seus filhos para as escolas. Há muitas madraças, madraça quer dizer escola, que são internatos. E como estava em guerra, as escolas realmente se tornaram um abrigo para crianças. Só que muitas dessas escolas foram usadas, sem os pais saberem, para treinar os meninos para a guerra. E eles nunca aprenderam nada que não estratégia militar, né? Usar armas e religião. Mas o uso da religião para convencê-los a ir para a guerra. Então, eles vêm daí, os talibã significa estudante. Mullah Omar, que era o chefe dos talibãs, ele era chamado de emir, não era nem presidente. Durante o regime talibã, ele teve só 4 vezes em Cabul, que é a sede do governo. Nem ele se considerava presidente, ele era uma pessoa analfabeta, um rapaz jovem, de um lugar muito isolado ali na fronteira, muito rural, muito sem nenhuma educação, e a maioria deles era. O outro, eu entrevistei, fui na casa de 2 talibãs, um tinha feito um acordo, o Mullah Roqueti, que tinha feito um acordo tinha ficado preso há alguns anos, depois fez acordo com os Estados Unidos e estava em Cabul, e um outro que é o Mullah Akbar, que está no governo agora, que estava em prisão domiciliar. E aí eu fui lá bater na porta dele, quem fazia a guarda da casa dele eram os próprios filhos. Então, os talibãs eles já estavam por ali, né? Então, a última notícia que eu tenho é essa, que eles baniram, e eu acho que não tem a menor chance deles se tornarem um regime moderado. É preciso dizer que durante os 20 anos de ocupação americana, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, porque a Alemanha, a França, estavam todos lá, todos os países do Ocidente, não investiram quanto deveriam em educação, não investiram, perderam uma grande oportunidade de transformar pelo menos 2, 3 gerações em 20 anos, né, através da educação. Então, para as meninas de zonas tribais, fora das grandes cidades, como Cabul, Herat, Mazar Sharif, talvez, nada mudou nos 20 anos de ocupação americana. A maioria das meninas continuava fora da escola, e mesmo em Cabul, depois de 7 anos de ocupação americana, a primeira vez que eu fui em 2008, as meninas estudavam em tendas, ao ar livre, né? Não eram umas tendas rasgadas, elas estudavam ao ar livre, não tinha escola para elas. Em Cabul, todos os países da comunidade internacional, todos os países ricos estavam em Cabul, viviam em compounds, que eles chamam, né? Como se fossem condomínios fechados, altamente seguros, com guardas armados, saíam em carro blindado, e as meninas estavam estudando ali no chão de terra sem teto. Foi um grande erro perder essa oportunidade de coisa. Então, quem vai perder mais agora são as meninas de áreas urbanas, de Cabul principalmente, que essas sim
tiveram a oportunidade, principalmente por causa do emprego. Como os estrangeiros precisavam de tradutor, motorista, secretário, eles educaram essas pessoas para poder trabalhar para eles. E essas pessoas agarraram essa oportunidade com unhas e dentes e agora terão isso retirado. Já estava acontecendo isso, na verdade, desde 2012, que já os investimentos, a ajuda humanitária para o Afeganistão já tinha sido cortada. Muito difícil. A gente segue acompanhando aí, né, para tentar entender mais, mas é uma situação bem triste. Indo agora lá para o Paraná, Margarete dos Santos, do Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul, fala que é uma honra poder mandar essa pergunta aqui para você. Obrigada. E pergunta se a obra propicia para os dias é muito propícia para os dias atuais, perdão, e tendo em vista o momento histórico do Afeganistão, né, sobre isso que a gente estava falando. Ela quer saber se aqui no Brasil, qual seria, o que é que você acha que é o maior desafio para as meninas para, né, estudar na educação? O Brasil também tem muitas crianças fora da escola. O último dado que eu vi eram 3 milhões de crianças. Eu não sei, realmente não sei se esse dado ainda confere, mas foi algo que eu vi, sei lá, no passado. Hoje, eu acho que a gente tem um desafio muito grande que não existia antes, a gente já tinha vários desafios, né? Mas a gente, de alguma forma, conseguiu quase universalizar a educação, embora a gente não tenha dado o salto necessário em termos de qualidade de educação. Mas você tem muitos exemplos, geralmente por iniciativa, de diretores, de professores mais comprometidos, né? Que você tornam, né? Fazem do seu trabalho uma missão, né? E conseguiram, às vezes, mesmo sem recurso, em escolas públicas de áreas mais carentes, conseguiram transformar. A gente hoje tem um exemplo de várias escolas públicas que vão super bem. Isso é uma grande... foi um grande passo, né? Que acho que o Brasil deu nas últimas décadas. Inclusão na universidade, muito mais gente indo para a universidade. Então, a gente tem um desafio de, obviamente, aumentar isso, melhorar a qualidade da educação, igualar a qualidade da educação, né? Você tornar a educação, ela tem que ser, como eu disse, uma ferramenta de igualdade, né? Você não pode ter uma escola que as crianças aprendem uma coisa e outra escola que as crianças não aprendem tanto, ou não tem como ensinar ela. Não pode, né? Isso tem que ser uma ferramenta universal, uma base. Então, a gente tem esse desafio, que é um desafio que é de custo, mas não é só de custo, né? É também de intenção, é também de vontade do governo, é também de visão, de entender que a educação é uma coisa importante para o país, inclusive. Ainda que você só se preocupe com a economia, que é o que os homens do poder parecem se preocupar, um país educado, ele é fatalmente mais rico. Isso é óbvio, né? Principalmente, existem várias pesquisas, quando você educa as mulheres, a economia cresce. Porque quando você, por uma questão também de gênero, até de desigualdade, quando você educa as mulheres, os filhos são educados, né? Porque geralmente na nossa sociedade o pai sai para trabalhar, as mulheres ficam cuidando dos filhos. Ou a gente tem também muitos casos de mulheres chefes do lar, né? Então, se você ajuda essas mulheres, se você dá ajuda não, porque essas mulheres não precisam de ajuda. Educação não é ajuda. Isso eu também às vezes me corrijo, né? O que elas precisam o que todos nós precisamos é de oportunidade. Então, de acesso, né? Então, esse é um desafio, acesso à educação, ao que a gente tem de melhor no mundo, ao conhecimento todo para todos. E um outro desafio, mas que ele é mais recente, que é o das notícias falsas, né? Eu acredito que vocês já devem ter discutido isso na escola. É uma coisa absolutamente trágica o que está acontecendo, né? Você tem redes sociais que, ao mesmo tempo, são muito legais, que ampliaram muito o nosso acesso até a informação, né? Tudo que minha mãe fala, que tudo que você pergunta para o Google, ele responde.
Só que eu falo, o que eu digo é assim, ele responde, mas nem sempre a resposta está certa, né? E é difícil a gente separar o joio do trigo, porque na internet tudo entra com o mesmo nível. Você não tem né, não passa pelo professor, né? A informação que chega a você na escola, ela passou pelo professor. O professor entende, ele sabe como te passar essa informação, ele sabe como te ensinar algo que você ainda não conhece. O Google não sabe, né? E se tornou uma estratégia política e de controle o uso de notícias falsas para acobertar a realidade, né? Então, eu tenho até aqui no meu Twitter, eu uso Twitter, Instagram, se vocês quiserem me seguir, é Adriana Carranca, arroba Adriana Carranca em todas as redes sociais. Mas eu falo muito, notícia falsa não é liberdade de expressão, é simplesmente mentira. A desinformação, como forma de obter vantagem, né, vantagem política, não é liberdade de expressão, é fraude. Isso é um crime previsto. Acusar alguém sem provas não é liberdade de expressão, é um crime, né, previsto na nossa lei. O discurso do ódio não é liberdade de expressão, é incitação à violência e discriminação. Isso está previsto na nossa lei, né? Então, a gente precisa entender exatamente, a gente tem a liberdade de opinião, e a gente deve continuar tendo liberdade de opinião, mas não a liberdade de fato. Você pode ter, a gente precisa manter a nossa liberdade de opinar sobre os fatos, mas o fato é o que é. Né? Mentira não é notícia. Mentira é só mentira mesmo, é fofoca. Sim. E também a nossa liberdade é do outro, né? Eu acho que também tem isso, a gente entender onde começa e termina. Quando a gente calibrar esse limite, eu acho que a gente consegue, como você falou, dialogar e deixar todas as marcas, né? Se somos brasileiras, se somos africanas, se eu sou baiana e você paulista, acho que essas marcas caem, mas acho que a gente ainda precisa afinar esse ponto aí do meu direito e do seu, e dessas liberdades, né? O que nos permite viver em sociedade, senão a gente estava todo mundo vivendo nas cavernas, não é? Sozinhos, é isso, que é o que Brasília parece. Concordo. Vou agora lá para Maceió, Alagoas, fazer uma pergunta da Maiara Mirelli, da UFAL. Vocês desculpem, não sei se está passando esse som, aqui tem uma obra aqui do lado de casa, e não sei se está passando para vocês um pouquinho do som. Mas dá para a gente te ouvir bem, bem legal. E aí ela fala, inclusive, sobre isso, a Maiara, que a gente está falando, que é como estimular o senso crítico nas crianças através da leitura. É a pergunta da Maiara Mirelli, de Maceió. Eu acho que a gente comeu, assim, a gente bobeou muito, por uma característica até da imprensa brasileira, de ser, principalmente nos estados fora do eixo Rio-São Paulo, mas também no eixo Rio-São Paulo, dominada por famílias poderosas, etc., né? Então, a gente, principalmente eu vi muito isso em outros estados, né? Políticos que são donos de jornal, enquanto a imprensa deveria ser independente. Eu acho que a gente errou muito de não trazer a imprensa para a escola, né? O gosto pela leitura, não só da literatura, mas da informação, dar o devido valor ao que é informação. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado como jornalista, mas a informação é, obviamente, um direito humano. É a informação, e quando eu falo informação, não é mentira, né? Porque mentira não é nada, né? É só a informação correta, ela nos ajuda a tomar decisões diárias. Como eu disse, é assim que a gente muda o mundo, né? Então, provavelmente, o pai da Malala, ele estava lá isolado no Vale do Swat, um lugar que fala o pastung, uma língua, né, geograficamente isolado, isolado pela língua, isolado pelas condições mais pobres, né, da escola também.
em algum lugar ele recebeu uma informação de que as meninas têm direito a estudar. E foi assim que ele mudou o mundo, essa informação. A informação é o que a informação sobre Covid, a informação correta sobre vacina, as pessoas entenderem que a informação correta não vem de mão beijada, ela depende de estudos, de pesquisa, né? Ela depende, mesmo, teve muita essa discussão durante a Covid, cada hora eles falam uma coisa, uma hora a vacina funciona, a vacina não funciona, né? As pessoas precisam entender melhor como funciona a ciência. A ciência, ela não é imediata, ela depende de testes, ela depende de você eliminar outros fatores, né? Então, nada é preto no branco, né? O que esses populistas mentirosos fazem é muito jogar a coisa da notícia. Travou a Adriana para mim. No branco, como se tudo só tivesse duas cores, e normalmente as coisas são cinza, né? Elas são ou muito coloridas, elas se dividem. As pessoas são complexas, as histórias são complexas, né? Então, acho que a gente errou muito de não ter levado não estimular mais a leitura na escola. Os jornais erraram, os jornais passaram a ser propaganda de político em muitos estados, muitas cidades brasileiras, ou fecharam, e no eixo Rio-São Paulo passaram a cobrir a zona sul de São Paulo e do Rio, né? Não tem mais correspondente, poucos jornais têm correspondente na Amazônia ou em outros estados, né? Então, eu acho que é ruim. O jornalismo também é uma forma de você registrar a história, né? Que ela depois pode ser analisada por historiadores. Então, eu acho que essa campanha toda contra os jornalistas, para desqualificar, quem interessa isso? Interessa quem quer esconder a verdade, né? Então, acho que as escolas precisavam abraçar o jornalismo, assim, colocar como parte do currículo o hábito da leitura e da crítica, que é uma coisa que se precisa aprender a buscar informação, onde você busca, como confiar, né? Eu lembro em Londres tinham 2 jornais, né? 3 jornais, um era de direita, outro era de esquerda, o outro era de centro, que eu achava muito bom, porque cada jornal ele dizia a posição com a qual ele relatava as notícias. Então, a maioria dos londrinos, eles liam 2 jornais, o de direita e o de esquerda, para eles formarem a sua opinião. Então, eu acho isso fundamental, que a escola passe a entender a informação como parte da educação. A informação da imprensa, né? A informação do dia a dia, né? Sim, e aí até interessante que você conta todo o trabalho que se teve para chegar à conclusão, a montagem do livro, a escrita do livro, né? Não foi meramente, eu pensei, tem um estudo, tem todo um trabalho ali, até a história, o livro ficar pronto. Então, é baseado em fatos, como você falou. A gente não tem o que discutir, é a história, né? É o que acontece. E no caso de um livro, a natureza da imprensa ela é mais ágil e ela erra muito por sua própria natureza, porque a gente lida com a informação que tem hoje, amanhã é outra. Então, a gente é meio como a ciência, a imprensa, o jornal diário, ele é meio como os cientistas, né? Um jornalista de jornal diário, eu tive 15, 16 anos de jornal diário, ele é meio como um cientista, ele vai divulgando aquilo que ele aprende. Puxa, hoje eu aprendi que essa vacina é 70% eficaz. Amanhã ele vai aprender outra coisa, que essa vacina é 70% eficaz, mas em pessoas de tal idade ela é 80% eficaz. E assim a medicina vai avançando. A informação também é assim, é da natureza do jornalismo. Você lida com o que você tem no momento. Um livro, você já tem, né, uma fotografia de um período maior, né? E tem alguns desafios. Um é quando você, principalmente na não ficção,
é você ser fiel aos fatos, né? É você procurar retratar os fatos de diferentes pontos de vista, né? Da forma mais plural, né? É preciso você ser fiel ao personagem, né? Eu não tinha liberdade literária de mudar quem é Malala, né? Eu preciso ter respeito por ela, né? E gratidão também por ela me ceder essa história inspiradora. Tem o desafio da forma da escrita, porque a forma da escrita, obviamente, a escrita é uma técnica, ela muda o entendimento das pessoas, né? Se for um texto muito cheio de parênteses, por isso até que eu escolhi por colocar, eu tenho o livro aqui, eu optei por colocar esses rodapés, porque justamente para a leitura ela ser mais fluida, né? Parece fácil, mas não é. Tem vários desafios que envolvem a escrita, porque a gente quer, obviamente, que as pessoas leiam e a gente quer passar uma mensagem, né? E a forma de passar essa mensagem faz diferença no entendimento, na forma como as pessoas recebem essa história e entendem essa história. Então, é bastante desafiador. Maravilha, Adriana. Eu vou fechar aqui com a última pergunta para a gente falar quem foi sorteado e para as considerações finais, mas é da Jorge de Souza Inácio, do Jorge Francisco Martins, lá do Rio de Janeiro, que pede para você deixar uma mensagem para as crianças em relação à prática da leitura e da escrita também, né? Você como jornalista, que vale deixar um pouco da prática da leitura e da escrita para as crianças. Prática da leitura e da escrita. Sim. Então, acho que a mensagem que eu deixaria é mesmo desse poder transformador da educação, né? A gente, num espaço de uma... E olhar para os livros como janelas para o mundo, né? Num espaço de uma vida, a gente não vai conseguir viajar para todos os países do mundo e conhecer todos os povos e encontrar todas as pessoas, mas a gente consegue fazer esse encontro através dos livros, né? A gente consegue olhar por essa janela ou pelo buraco da fechadura através de um livro. Eu vejo muito isso nos livros, né? Mesmo na ficção, porque é claro que a não ficção ela tem limites, né? Ela depende de acesso. Então, se eu não tivesse conseguido entrar no quarto da Malala, né? Seria difícil para mim. Quando a gente escreve não ficção, a gente precisa ter acesso à vida da pessoa, aos personagens, aos lugares, né? A ficção, ela permite esse acesso sem tê-lo, porque ela cria, né? Mas eu gosto muito de ficção que é quase real, né? Baseada em... É um desafio até dos escritores de ficção você escrever de uma forma que a gente acredite, compre essa história, né? E principalmente, tem muitas ficções com base em fatos reais, que eu acho também muito interessante, porque a não ficção, de fato, tem alguns limites. Mas é isso, a prática, eu acho que é ler, né? Crie um horário do dia para vocês lerem, façam disso um hábito. Esse hábito ele acaba entrando em você, assim, ele passa a ser quase uma necessidade mesmo, e um prazer, e acho que é isso. Da escrita, eu acho que quanto mais você lê, acho que isso facilita a escrita, embora a escrita seja realmente uma técnica que também você precisa aprender, mas acho que o passo inicial é a leitura. Leiam diferentes autores, de diferentes países, não comprem só uma narrativa, só uma história. Leiam diferentes gêneros, né? Tenham pelo menos a curiosidade você pode não gostar de um certo gênero, mas tenham pelo menos a curiosidade de conhecer. Leiam clássicos, mas leiam também não clássicos. Leiam ficção, não ficção, leiam gibi, quadrinhos, história infantil, jornal, revista, site. Cuidado com o Twitter. Eu acho que o Twitter ele está transformando a comunicação, ele já transformou a comunicação
de uma forma que a gente ainda não entendeu e que não é necessariamente positiva. Não dá para explicar o mundo em 40 caracteres, né? 140? 40 caracteres. E hoje eu vejo muito isso. Eu, como jornalista, tenho uma conta no Twitter e é muito bom você poder discutir com as pessoas. O Twitter é muito ágil, mas eu vejo cada vez mais as pessoas querendo posts definitivos, né? O Twitter, ele é só uma coisinha assim, tive uma sacada, pensei isso, e danana. Mas não se explica o mundo em 140, não se explica a origem do coronavírus e a história da China em 140 caracteres, né? E eu vejo que as pessoas estão, por conta desse hábito que a gente está criando, de informação em tempo real, rápida, curta, as pessoas estão perdendo a capacidade de ler, interpretar textos e de até se comunicar mesmo, e de entender a realidade como algo que é muito mais complexo do que caberia nem em 14 mil caracteres, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Adriana. Nosso tempo está chegando ao fim. Foi maravilhoso, foi incrível. Eu aprendi um bocado, espero que os alunos, muita gente acompanhou a gente aqui, tenha aprendido. Como eu falei, mais de 100 perguntas, 120 perguntas a gente recebeu, não dava para responder tudo, mas a gente passou por um monte de coisa interessante. Eu vou anunciar que quem ganhou os 3 livros foi a Dilma Maria Ribeiro de Assis, de Manaus, e Marcelo Rodrigues Alves de Nascimento, de Belo Horizonte. Queria agradecer também a Flávia, que fez a tradução, e cadê? Aí os livros sorteados. E a Grace Santos, que também esteve aqui com a gente fazendo a tradução de livro. Adriana, você quer falar mais um pouquinho para a gente encerrar, agradecer? Obrigada mesmo em nome da Companhia da Educação. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer demais aos professores por levar essa história às crianças, por inspirar as crianças, por compreender que essa história realmente é forte, é inspiradora, não é mérito meu, é mérito da Malala. Compreender que nós temos muitas Malalas no Brasil, né, e Malalos. Eu sempre brinco com os professores que eu falo assim, prestem atenção nos seus alunos indisciplinados. Eles ali pode ter um prêmio Nobel da Paz. Por que eu falo isso? A Malala, de certa forma, ela foi uma menina indisciplinada, porque no Vale do Swat, as meninas não podiam falar, dar opinião, dar entrevista, falar em público, aparecer em público. E ela fez isso. Então, eu acho que os professores que adotam esse livro entendem que a relação com o aluno é uma troca, né? E que nós todos aprendemos, e a minha gratidão por eles, por passar isso, por serem professores nesse país que valoriza tão pouco a educação, a minha gratidão aos alunos pela leitura e o meu perdão por não conseguir responder a cada um de vocês. Eu queria responder e abraçar cada um de vocês, de verdade, mas pelo volume não foi possível. Vocês podem me mandar perguntas no @Adriana Carranca, no Instagram, não sei se vocês têm no Twitter ou no Facebook. Eu não estou conseguindo responder imediatamente, mas eu procuro responder a todas as pessoas que me escrevem. Obrigada, Adriana. Obrigada em nome da Companhia da Educação. Eu agradeço e peço, e também convido a todos a acompanhar nossas páginas, né? @Companhia da Educação no Instagram. Em breve a gente vai ter outro convidado, outra convidada, que tem livros bem adotados na escola. Voltaremos aqui. É isso, gente. Até mais. Tchau, Adriana. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.